faça a sua parte. Espaço Ambiental. Apresentação: Marina de Oliveira. Onze horas e 1 minuto no Rio. Bom dia, Rio. Bom dia, 93. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. 93 FM, a rádio do povo. Começando, minha gente, lendo a palavra poderosa do nosso Deus e Pai. Hoje chegamos aqui ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 17, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, ele será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É o que nos ensina a palavra poderosa do nosso Deus e Pai. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos ao nosso primeiro anúncio aqui. Todos os dias a gente ora e comemora o aniversário do seu pastor, mas hoje, se o seu pastor e a sua pastora estão fazendo aniversário, a gente vai comemorar amanhã, tá bom? Então você manda pra gente amanhã. E mais, agora, hoje, você quer mandar as suas perguntas pro candidato Índio da Costa, que já tá aqui com a gente, debate@radio93.com.br. debate@radio93.com.br. Envie o seu e-mail pra gente. Muito bem, são 11 horas e 4 minutos aqui no Rio de Janeiro. 11 horas e 4 minutos, minha gente. Nós temos recebido aqui semanalmente os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós acolhemos aqui Índio da Costa, Antônio Pedro Índio da Costa, é advogado, tem formação em administração pública, foi vereador do Rio de Janeiro, é atualmente deputado federal. Relator da ficha limpa, ele foi secretário municipal de administração, também de esportes e lazer, secretário municipal de urbanismo, infraestrutura e habitação da prefeitura do Rio. No governo do estado, ele foi secretário do meio ambiente. Com a gente no programa de hoje, acolhemos carinhosamente aqui no Você e o candidato Índio da Costa. Índio, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, pastor J.R., bom dia a você, ouvinte da Rádio 93. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Maravilha. Hoje nós vamos aqui ter a sua participação, ouvinte amado, mandando pra gente aqui o seu e-mail, debate@radio93.com.br, com perguntas sempre encaminhadas aqui para o candidato Índio da Costa, que nós acolhemos no Debate 93 de hoje. Índio, como você sabe, as perguntas são sempre encaminhadas pelos nossos queridos ouvintes. Eu leio o nome de quem está enviando a pergunta e aí o senhor responde diretamente a esse ouvinte, o que pra gente aqui é um privilégio grande ser aqui o porta-voz dos nossos queridos e amados ouvintes. A primeira pergunta vem do Adrielson. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor pretende fazer pela Baixada Fluminense caso seja eleito? Ele afirma: nós estamos esquecidos e nenhum de vocês se preocupa com a Baixada. Adrielson.
Ô Adrielson, muito obrigado pela oportunidade da sua pergunta. Quero dizer que o meu vice, Zaqueu Teixeira, é da Baixada Fluminense, e além de ser delegado de polícia, ele tem a experiência de quem vive, mora e conhece bem a Baixada. Aliás, ele é de Queimados, a cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro, portanto também a cidade mais violenta da Baixada Fluminense. Quando fui formar a chapa, eu queria muito, pastor JR, ter um vice da Baixada. E fiz um esforço enorme para que isso acontecesse, né? Porque essas composições políticas, elas acabam atrapalhando demais o desejo de quem vai ser o governador de, durante o governo, fazer o que tem que ser feito, mas na campanha eleitoral você tem que sinalizar. Então, eu tenho na minha chapa duas pessoas honradas, queridas, que eu respeito muito, o Zaqueu Teixeira, que é da Baixada Fluminense, é meu vice. E o senador, que também tem muito voto na Baixada Fluminense, é o Harold de Oliveira. O Harold é o nosso único candidato ao Senado na chapa do PSD. Então, quero dizer para o Adrielson o seguinte, Adrielson, a Baixada Fluminense e a região toda metropolitana, incluindo, em especial, ao lado da Baixada, São Gonçalo, será prioridade no nosso governo. Por que razão? Não é por nenhuma demagogia, não. Quem não conseguir gerar segurança pública e oportunidade de emprego e também de trabalho na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, não vai resolver os problemas do estado do Rio de Janeiro. Então, por uma decisão estratégica, o interior e a capital do Rio só vão bem se a Baixada Fluminense e São Gonçalo forem bem. Muito bem, pergunta agora encaminhada pelo nosso ouvinte Davi. Ele pergunta como o candidato pretende resolver o problema fiscal do Rio, uma vez que a proposta orçamentária para 2019, segundo ele, já vem com um rombo de 10 bilhões de reais. É a informação e a pergunta que faz o nosso ouvinte Davi. Davi, o rombo é de 137 bilhões, a dívida controlada, renegociada, tem mais 20 bilhões de restos a pagar, calculado, somando tudo que o Estado deve diretamente a fornecedores até dezembro de 2017 e mais esses 10 bi do rombo desse ano de 2018. Então a conta é enorme. Agora a solução, ela está na ética, está na honestidade, está na correção e está no foco. Todo o dinheiro arrecadado tem que voltar em forma de serviço. Hoje em dia, o governo do Estado, ele está trabalhando para os partidos e para os políticos. E eles têm um candidato da continuidade, que é o Eduardo Paes, que é o candidato do Sérgio Cabral e do Pezão para continuar essa mesma farra que está acontecendo hoje aí no governo do Estado. A minha proposta é outra. A minha proposta é, ganhando as eleições com apoio da sociedade, fazer um trabalho voltado para a sociedade, sem construir estádios, sem me preocupar com grandes obras, mas me preocupando com os serviços, sobretudo de segurança pública e de saúde. Agora, na educação, eu tenho um projeto, e tenho certeza que alguém daqui a pouco vai perguntar, e eu vou poder também falar sobre ele. Mas é isso, é com honestidade e pegando todo o dinheiro que entra, não deixando roubar, não roubando e não desperdiçando, colocando dinheiro nos serviços públicos. São 11h09, nós acolhemos no debate 93 de hoje o candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro, Índio da Costa. Você pode encaminhar suas perguntas pra gente, debate no e-mail debate@radio93.com.br. Pergunta da nossa ouvinte Eliane, candidato, como fica a situação das obras na Avenida Brasil? O que o senhor tem como planejamento para melhorar o trânsito do nosso estado? Pergunta a nossa ouvinte Eliane. Eliane, o que aconteceu na Avenida Brasil? O ex-prefeito, ele fez uma obra que começou, deveria ser de Deodoro até o centro da cidade. A parte que ele licitou e contratou, ela estava parando no Caju. E aí, o governo federal disse que não colocaria mais dinheiro enquanto a prefeitura não fizesse uma nova licitação para completar essa obra. Acontece que para fazer essa nova licitação, que inclui os terminais, tem que fazer o de Deodoro, tem que depois fazer os terminais do Trevo das Margaridas, do Trevo das Missões e conectar o Caju até o centro da cidade. Senão não faz nenhum sentido você fazer uma obra que ela para no meio do caminho, na própria Avenida Brasil. E também uma obra que você não teria como transformar os ônibus no BRT, não tem como fazer, sem os terminais de transbordo. Então a turma que vem da Baixada
para no terminal de transbordo, muda de um ônibus comum para um ônibus articulado ou biarticulado do BRT para poder chegar até o centro da cidade. E houve um desvio de verba no governo anterior, né, do Eduardo Paes, que levou o secretário dele de obras para a cadeia. Aonde que estava o desvio de verba? Ele pegou o dinheiro do BRT, do corredor do BRT, e transferiu esse recurso para fazer o asfalto nas pistas laterais, que não estavam computados na obra. Então teve problema, teve desvio, teve gente na cadeia por conta disso, e eu, como governador, o que puder fazer para contribuir com esta obra, que é da prefeitura, farei. Aliás, como secretário que tive de obras e infraestrutura no período anterior, no ano passado, depois do Eduardo Paes, ajudei a tirar essa obra do papel, mas que parou por exigência do governo federal e da Caixa Econômica, porque imagina só você, Eliane, que o ex-prefeito assinou um documento dizendo que além dessa obra ele ainda colocaria da prefeitura mais 500 milhões de reais para complementar a obra. Só que ele assinou um papel, não deixou esse dinheiro, deixou uma dívida das Olimpíadas que vão ser concluídas de serem pagas, se for tudo pago em dia, em 2042. Então a gente tem mais de 20 anos aí para pagar a dívida das Olimpíadas e ainda sumiu com 1 bilhão e 500 milhões de dívida que a prefeitura tinha com fornecedores. Então a situação da prefeitura do Rio hoje, por falta da capacidade administrativa do Eduardo Paes, ela está quebrada e escondeu as dívidas que tinha, uma situação muito grave. É por isso que, no governo do estado, eu vou ver de que forma que a gente pode contribuir, mesmo com todas as dificuldades, para concluir a obra da Avenida Brasil, que é uma obra fundamental para a nossa cidade, mas que impacta toda a região metropolitana do estado. E o planejamento para melhorar o trânsito do nosso estado, aí já fora da questão específica da Avenida Brasil? Então, muito bem. Boa pergunta da Eliane. Eliane, a minha proposta toda, ela está calcada na segurança pública. Sem segurança, não adianta você ter o melhor ônibus do mundo, o melhor trem do mundo, porque você vai continuar sendo assaltada dentro do ônibus e dentro do trem. Depois que resolver o problema da segurança pública, que eu farei isso com as polícias, e farei isso limpando as polícias, equipando as polícias, dando para ela todas as ferramentas de trabalho e vou cobrar resultado, a gente pode sim avançar com um bilhete único mais qualificado, com a integração de modais sempre que possível, para São Gonçalo, fazer uma barca específica que saia do Rio de Janeiro para São Gonçalo e fazer também uma outra barca que saia do Rio de Janeiro para Caxias. Dá para fazer isso, o pessoal diz que tem que fazer dragagem, mas já tem determinados barcos que vão até Niterói, que eles não precisam de profundidade na água para poderem andar pela Baía de Guanabara. Então, é nessa direção, chama-se Overcraft e é por ali que eu pretendo fazer e oferecer um transporte de qualidade para quem mora nessas regiões. Muito bem, são 11h14, esse é o Debate 93, hoje edição especial, você o candidato, acolhemos o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Índio da Costa. Índio, aqui pergunta que vem do André agora, aliás são várias, tá? Eu vou fazer uma de cada vez, ele tem 1, 2, 3, 4, são 3 áreas específicas aqui. A primeira, gostaria de saber como vai ser tratada a questão da educação, pergunta o nosso ouvinte André. Grande problema, André, da educação é a evasão escolar. De um lado, o Estado vem fechando escolas, já fechou 230 e tantas escolas, né? Já estou perdendo a conta, porque a cada semana fecha mais. O outro problema é que a escola do segundo grau, que é o ensino médio, deixou de ser interessante para o jovem, porque ele não vê futuro quando ele passa pela escola. Então a minha proposta é, de acordo com a nova legislação, que agora permite, adotar em todas as escolas de ensino médio do governo do estado um ensino técnico e um ensino profissionalizante para o jovem e fazer convênio entre essas escolas e as empresas no entorno das escolas. E com isso, o jovem furar o bloqueio do primeiro emprego. Então, no meu governo, a todo o aparelho educacional que tem no governo do estado, quer dizer, as escolas, os CIEPs, além da FAETEC, serão para qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. Entendo que é fundamental que tenha a base para passar no vestibular, o aluno da escola pública, mas que isso não é apenas o que a gente deva concentrar nas escolas. Não adianta nada você ir para uma universidade sem estar preparado.
Você tem que estar preparado para pagar a sua conta, ter acesso ao mercado de trabalho. E com segurança pública e mão de obra qualificada, o Rio de Janeiro vai crescer muito em oportunidades de trabalho e de emprego. Segunda colocação que faz aqui o André é sobre a questão de funcionário público fantasma. Ele diz assim: como combater os profissionais que fingem que trabalham? Não seria a hora de implantar, ele cita aqui, aplicativos de fiscalizações para este tipo de problema, especificamente pensando na questão do funcionalismo público fantasma, segundo ele? Olha, sobre aplicativo, queria dizer que tem um espetacular para gerência, para administração e avaliação de desvio de conduta das polícias, viu? E eu vou adotar. É um sistema de gestão das polícias, é mais do que um aplicativo, na verdade, onde você acompanha o policial, onde ele está, as ocorrências daquele local, que resultado que deu o trabalho dele diante do assalto ou diante do sequestro, qualquer crime que aconteça naquela região, a gente consegue controlar e acompanhar de perto o trabalho de todas as polícias, porque como eu tenho dito que a segurança pública será feita com as polícias, a grande pergunta da população é: e a corrupção nas polícias e os desvios de conduta? Eu vou resolver os desvios de conduta com a própria polícia, porque dentro da polícia tem mais gente séria do que gente que se desviou. E também vou poder acompanhar pelos sistemas corporativos, e o aplicativo vai estar na mão do governador, tudo que está sendo feito todos os dias. E os funcionários fantasmas, que é a pergunta do André. André, é muito boa a sua ideia, né, da sociedade participar e dizer: olha, eu conheço alguém e tal. Já tem o Disque Denúncia, né? O Disque Denúncia já é um bom caminho para quem quiser se manifestar. Se eu for governador, se eu puder ter a honra de contar com o seu voto, ouvinte aqui da 93 FM, eu vou dar tudo que eu puder, o meu coração, a minha alma, o meu tempo, todo o meu esforço para resolver a crise do governo do Estado. E vou precisar muito da sociedade. Eu, quando aprovei a lei da ficha limpa, fui relator da lei da ficha limpa, que aprovou essa lei no Brasil, e que graças a ela, muita gente hoje está saindo das candidaturas ou está deixando, não conseguiu se candidatar. É uma lei que nesse ano barrou mais de 7.300 fichas sujas no Brasil, pessoas que queriam se candidatar. Então esse é um bem que a gente está fazendo. Agora, desta maneira que eu pretendo governar. Porque quando a gente aprovou a ficha limpa, a maioria do Congresso era contra. Eu tive ajuda na época do deputado Harold de Oliveira, tive ajuda de outros deputados, deputado Hugo Leal, deputado André Azito, enfim, tive ajuda de alguns deputados. Mas quero dizer também que a gente teve que enfrentar muita gente que era contra. Então, como é que a gente aprovou? Com o apoio do povo, com o apoio da sociedade. É assim que eu pretendo governar. Então a ideia da sociedade poder dizer para o governador aonde tem problema no Estado, funcionário fantasma, hospital que não funciona, creche que está com dificuldade, filas que não andam. É assim, gente, que a gente vai ter que governar com a sociedade e para a sociedade. Por isso é que eu fiz questão, conversei com vários partidos em busca de aliança. Mas quando me pediam Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria de Fazenda, chegaram a me pedir batalhões da Polícia Militar e também delegacias da Polícia Civil para fazerem acordo eleitoral comigo, eu não aceitei, para ter essa liberdade que eu tenho hoje de estar conversando com vocês aqui, num papo reto, direto, dizendo o seguinte: vote em mim, que eu sei como fazer, eu sei resolver os problemas. E vou ter a liberdade, pastor, para resolver. Terceira pergunta que faz aqui o nosso ouvinte André, no mesmo e-mail, a pergunta é a questão da vistoria veicular. Não seria a hora de acabar com essas vistorias? Pergunta o André. Esse é o maior esquema de roubo que tem, vai ser o primeiro ato do governo a acabar com as vistorias veicular. Isso daí só existe por esquema de corrupção do Arthur Soares, estou dando nome e sobrenome, que é o dono da empresa que explora isso, dentro do Detran, e que era sócio do seu Sérgio Cabral e da turma do Cabral. Então tem que acabar com isso. É essa liberdade que eu falo. Você tem um candidato que é o candidato do Cabral e do Pezão e do Pisciani, que é o candidato da continuidade, que é o Eduardo Paes. Se ele ganhar a eleição, ele não terá liberdade para ir contra os interesses do Cabral e do Pisciani no governo do Estado. Eu tenho toda a liberdade para fazer isso e vou fazer o melhor para a população. Então, no meu governo, a vistoria veicular será autovistoria. O próprio dono do carro vai entrar no seu computador, dizer que está tudo de acordo e pronto. Não vai ter que pagar taxa, não vai ter que ir ao Detran. Se por acaso ele for pego e tiver mentido, aí ele vai receber uma multa.
mas a ideia é simplificar a vida da sociedade, garantir a segurança e a tranquilidade de volta para a gente viver nesse estado. Tudo bem, são 11h20. Recebemos o candidato Índio da Costa, candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro. Você pode encaminhar também suas perguntas aqui para o nosso e-mail, gente. Olha, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Como fez aqui a nossa ouvinte Daniele. A pergunta dela é: o que o senhor pretende fazer a respeito dos moradores de rua e das crianças que ficam aí abandonadas? Pergunta a nossa ouvinte Daniele. Daniele, é um absurdo o abandono em que se encontram essas pessoas, de fato. Quando a gente fala em morador de rua, você tem grupos diferentes de morador. Hoje mesmo, quando cheguei aqui em São Cristóvão, antes da rádio, eu fui gravar um programa de televisão. E encontrei um sujeito que ele é de Minas Gerais, mineiro. Quando ele chegou no Rio, ele é pedreiro e ladrilheiro. Quando ele chegou no Rio, ele veio atrás de oportunidade de trabalho, mas ele foi roubado. Ele estava dormindo na rua e ele queria algum dinheiro para ver se ele, com esse dinheiro, conseguia comer, se alimentar. Eu perguntei a ele se ele não queria voltar para a terra dele. Ele quis. Então, eu comprei a passagem do meu bolso mesmo. Como ele não é eleitor do Rio de Janeiro, eu pude fazer isso, porque se fosse eleitor do Rio, eu estaria proibido a fazer, porque senão poderiam considerar compra de voto. Dei a passagem para ele, liguei para a família dele, ele está voltando para Minas Gerais. Então esse é um grupo, gente que veio, foi assaltado, achou que ia ter oportunidade, que não tem e fica aqui no nimbo. Se não encontra uma oportunidade para voltar para sua terra, fica morando na rua perdido durante muito tempo. Tem outro grupo que é o pessoal que foi expulso de casa e que a família não quer mais. E aí tem que fazer um trabalho social de reintegração dessa pessoa com a sua família. Tem um outro grupo, que é o pessoal que tem problema com droga, né? Dependente químico, pessoal que está viciado, que está na rua e que tem dificuldade de voltar para casa porque a família não aceita esse comportamento, a família gostaria dele em casa, mas não se drogando. Então tem que fazer um trabalho para dependência química. Então é com amor, com carinho, com atenção, com respeito e entendendo que quem está na rua, seja Maria, João, José, tem uma razão para estar na rua. A gente não pode permitir que more na rua. E a gente tem que oferecer todos os caminhos para que a pessoa tenha uma vida melhor do que essa, que é até muito violento morar na rua, de ficar aí debaixo de sol, de chuva, tendo que dormir debaixo de marquise. A nossa ouvinte Elisa encaminha aqui o seu e-mail, ela conta a história dela, ela é de Caxias, ela está com uma dificuldade de saúde bastante importante, está aqui na busca de oportunidade para operar, né? Tá, várias histórias aqui, coitada, realmente uma luta muito grande da nossa ouvinte Elisa. E a pergunta que ela faz, embora seja ampla, é também muito individual, porque é uma resposta para ela, como para tantas outras pessoas que passam essa dificuldade. Qual a sua proposta para a saúde? Especificamente aqui ela cita as questões de cirurgia, no caso dela é ortopédica, podia ser outra, mas pessoas que estão na expectativa de serem operadas, não tem vaga, não é hoje, não vai ser amanhã, vai ser daqui a um mês, chega daqui a um mês, não vai ser mais, e a pessoa fica com a vida paralisada e aprisionada. Pelo menos esse é o meu entendimento aqui do que escreve a nossa ouvinte Elisa. Elisa, há um excesso de pessoas hoje procurando o sistema de saúde porque tem muita gente adoecendo. E por que está adoecendo? Por falta de saneamento, por falta de segurança e por falta de medicina preventiva. Quando eu falo da segurança, que é uma das formas de prevenção às doenças, é que tem milhares e milhares de pessoas hoje nas filas dos hospitais por conta de pressão alta, pânico, síndrome do pânico, né? Pessoas que estão adoecendo por estresse, pessoas que estão com medo. E olha, boa parte aqui das pessoas do estado do Rio de Janeiro, em especial na região metropolitana, se não já passou por um estresse grande na área da segurança, tem preocupação de passar. Isso vai adoecendo a sociedade. Então, uma das formas da gente melhorar o sistema de saúde é garantindo segurança pública para aliviar as filas. A outra forma é com gestão séria. Eu estive visitando o Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital universitário, é um hospital escola. E dali a gente vai ter bons exemplos de gestão para poder aplicar nas outras unidades do governo do estado. Porque todo hospital que está vinculado à academia, ele tem um grau, digamos que mais aprofundado, técnico, um suporte por trás do que aqueles que não têm uma academia
suportando. Então, a ideia é que a UERJ possa contribuir conosco em pensar em modelos de gestão para a área da saúde, como vai também nos ajudar a pensar na área da segurança e na área da educação, mas a saúde é emergencial. Quero dizer para a Elisa e para todo mundo que está aguardando uma cirurgia, qualquer que seja, que o primeiro ato no governo na área da saúde será acabar com essas filas e, se necessário for, creio que será o caminho, contratando para que isso seja feito nos hospitais privados. Não dá para ficar essa discussão de que o hospital é público ou não é público, se o atendimento é público ou não é público. O que me interessa na discussão é o paciente, é ele que está com dor, é ele que precisa de apoio. Então, se ele precisa desse apoio, ele que paga o imposto para ter o serviço, eu vou devolver para ele em serviço o imposto que ele está pagando, seja no hospital privado ou seja no hospital público. Muito bem, a pergunta agora vem da nossa ouvinte Esther, e eu encorajo aqui os nossos ouvintes participando conosco aqui para encaminhar a sua pergunta também para o e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Agora são 11h27 no Rio. A pergunta vem da Esther. Um dos assuntos que o senhor tem tratado é a questão da segurança, né? E a pergunta que a nossa ouvinte Esther faz é: gostaria de saber se, apesar do estado do Rio encontrar-se em meio a um caos, se podemos ter esperança de que algo melhor aconteça, e aí é num sentido mais amplo, e depois ela cita especificamente na questão da segurança. Esperança pura e simples aqui no sentido mais amplo e também especificamente dentro da área da segurança, candidato Índio da Costa. Olha, Esther, outro dia eu estava caminhando e encontrei uma senhora que tem 96 anos. Ela disse que há 20 anos ela não votaria mais, mas que ela tinha visto o meu programa, um debate, e que ela mudou de ideia, que ela ia votar no Índio 55. Fiquei honrado. Falei, muito obrigado pelo seu voto. E aí perguntei para ela por que ela votaria. Ela tirou do bolso uma carta. Naquela carta, ela disse que eram 4 velas. Uma se chamava amor, outra se chamava fé, eu já não me lembro qual era a terceira vela, e uma outra era esperança. As velas iam se apagando e tinha uma última vela acesa que era a esperança. E aí, a penúltima vela olhou para ela, já estava apagada, e disse assim, bom, agora você vai também sofrer um vento e vai apagar. Aí a esperança virou para as 3 velas e disse assim, olha, enquanto houver esperança, enquanto eu tiver aceso a esperança, eu posso acender vocês 3 de volta. O amor, a fé, eu já não me lembro qual era a outra vela. Mas quero dizer o seguinte, Esther, eu estou aqui movido pela fé, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu acredito em Deus, eu acredito nas soluções, sou voltado para a gestão pública, estudo isso há muito tempo, eu afirmo para você, da minha alma, do meu coração, o Rio de Janeiro tem solução, o Rio de Janeiro tem saída, basta não roubar, não deixar roubar, não desperdiçar, priorizar as pessoas que mais precisam do serviço público e não se envolver, como a gente tem visto ultimamente aí, com essas quadrilhas que resolveram tomar conta do governo do estado, do governo federal. É disso que a gente tem que estar longe. Então, com honestidade, com seriedade, é possível reverter o quadro, em especial na segurança pública. O meu projeto para a segurança pública é dar para as polícias todas as condições de trabalho, todas, e cobrar resultado. Eu darei para as polícias colete à prova de bala, carro, treinamento, equipamento, o sistema todo de investigação, eu vou requalificar e vou fortalecer a corregedoria para limpar o que tem de errado dentro das polícias. Com isso, eu vou entregar a segurança pública para valer. Eu sei que é possível, Esther, eu já vi isso em vários lugares do mundo e eu gostaria que você confiasse. Eu peço o seu voto, peço a sua confiança de coração, porque eu sei que eu posso entregar. São 11h30 no Rio. A pergunta, candidato Índio da Costa ao governo do estado do Rio, do ouvinte Roberto, ele diz assim, olha, tem sido usurpados direitos dos idosos e direitos dos deficientes. Ele lembra aqui estacionamentos, vagas para
vagas com guardadores, tem projetos para melhoria desses direitos? Me parece que é para ampliação e eventualmente para manutenção, uma vez que ele afirma inicialmente que esses direitos têm sido usurpados. Idosos e deficientes, a pergunta do Roberto. Olha, Roberto, eu tenho acompanhado bastante nos últimos anos as políticas para idosos e deficientes aqui no estado do Rio de Janeiro. E elas são ínfimas, né? São políticas muito mais de algum contato com o idoso e com o deficiente do que verdadeiramente algo que possa transformar a vida deles. E quando tem algum serviço, como é aqui no caso do SEAD, que pode vir a transformar a vida de alguém, esse serviço ele não impacta na quantidade de pessoas que deveria impactar. Essa é uma conversa mais ampla, mas quero te falar que tenho muita sensibilidade com os idosos, muita sensibilidade com os deficientes e pessoalmente estarei cuidando para que os seus direitos sejam respeitados e garantidos. E, se possível, que sejam também ampliados. Pergunta que vem do Júlio César. O Júlio César mora em Vilar dos Teles. Ele diz sobre o assunto das barcas, né? Que o senhor se referiu anteriormente, do Rio para Caxias. Pergunta ele aqui, onde é que seria o ponto de embarque e desembarque? Pergunta aqui o ouvinte Júlio César. Olha, Júlio, eu não sei exatamente qual será o ponto de embarque e desembarque, porque isso caberá a uma análise técnica e como eu tenho essa liberdade para governar, eu vou ouvir a população de Caxias para que me diga onde prefere que seja o ponto. Se tecnicamente for possível, aonde a sociedade de Caxias desejar, será ali que farei. Agora, quero dizer para você que mora em Vilar dos Teles que vou resolver o problema da água. Quem mora em Vilar dos Teles não tem água em pleno século XXI. Eu vou privatizar a SEDAI e garantir que a empresa que assuma comece investindo em Vilar dos Teles e também nas áreas carentes que não tem água e que não tem esgoto. É fundamental essa discussão, gente, de que o patrimônio é nosso. A SEDAI já está até dada como garantia do empréstimo que o governo federal fez para o Rio de Janeiro. E se a gente não puder pagar o empréstimo, tem que vender a SEDAI. Não é nem por isso que eu proponho privatizar a SEDAI, não. É porque eu quero que a população tenha água e esgoto. Por que os meus adversários não dizem que vão privatizar a SEDAI? Porque eles já entregaram a SEDAI para algum partido político, né? Tem aí candidatos com muitos partidos aliados, com muito tempo de televisão. Com isso, eles têm uma campanha competitiva, mas em compensação, repete o modelo do Pezão. Depois não consegue governar. Então a SEDAI já está entregue politicamente a um grupo, vários candidatos já prometeram. Meu caso é diferente. Eu não prometi cargo para ninguém. Eu quero governar com os melhores nomes para resolver os problemas que nos afligem aqui no Rio de Janeiro. Pergunta da nossa ouvinte Lenita, qual a sua proposta para reativar os cursos das FATECs? Ela afirma, alguns estão fechados e outros funcionando de forma precária. Caso seja eleito, o que pretende o senhor fazer sobre isso? A pergunta da Lenita. Lenita, muito obrigado pela sua pergunta. A FATEC é um exemplo que a gente pode, embora tenha sido desmontada, mas ali tem muita gente competente, preparada, vai servir para nos inspirar a multiplicar os cursos técnicos para as escolas do ensino médio. Volto a dizer aqui, minha proposta é que a gente tenha no ensino médio um ensino técnico e profissionalizante para preparar o jovem para o mercado de trabalho e fazer já convênios entre as escolas e as empresas no entorno dessas escolas e da moradia dos alunos também, que em geral o aluno mora perto da escola, para ele ter ali o seu primeiro emprego, né? E a gente pode fazer uma política de incentivo para isso. Por exemplo, ganha ponto em licitações aqueles que tiverem X empregados das escolas públicas do Estado e assim por diante. Então, políticas propositivas que ajudem a empregar a nossa juventude e na escola prepare ele tecnicamente para o mercado de trabalho. 11h35, esse é o Debate 93 especial. Você, o candidato, acolhendo hoje Índio da Costa, candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro. Você pode mandar sua pergunta para o e-mail debate@radio93.com.br. Pergunta que vem da nossa ouvinte Selma. Gostaria de saber o que o senhor vai fazer com relação à ideologia de gênero nas escolas. Pergunta da Selma. Selma,
ideologia de gênero, eu sou contrário à ideologia de gênero nas escolas. Acho que você tem que ter nas escolas respeito a todas as pessoas, mas não acho que esse seja algum debate que tenha que ser travado dentro das escolas. Em especial ainda das escolas do ensino fundamental, onde tem muita gente querendo induzir as pessoas, dizendo que tem um terceiro sexo, um quarto sexo, um quinto sexo, e que você vai decidir se você é menino ou se você é menina. Você nasce menino, você nasce menina, deve ser respeitado por isso. Se tem alguma outra opção na vida, que seja respeitado, mas que não seja induzido. Então eu sou contrário à ideologia de gênero. São 11h36. A Fátima, nossa ouvinte Fátima, ela gostaria de saber se no seu governo haverá condições de resgatar as perdas dos funcionários da saúde e do Estado. Ela conta que o plano de carreiras, cargos e salários, o PCCS, está com 30 anos de espera, aprovado, se poderia ser implementado mais cedo. Há um jeito de termos plano de saúde, uma vez que o governador encarcerado destruiu o nosso hospital do IASERJ? Qual o seu plano para acabar? E cita aqui o outro tema, eu vou ficar primeiro com esse, depois eu encaminho o outro tema dela. Olha, eu vou recuperar o IASERJ e quero dizer que qualquer candidato que diga que vá retomar o PCCS, que traduzindo para quem não é da área pública, é aumento na carreira dos servidores da educação, qualquer um que se comprometa com isso corre um risco muito grande de ter que pagar, se fosse hoje, 27 bilhões de reais para o governo federal, que foi acumulado até agora da dívida por conta desse acordo de recuperação fiscal, se deu um alívio nas dívidas do Estado com o governo federal. Então, é impossível fazer um plano de cargos e salários nesse momento com a saúde do Estado. É impossível. Não é só que a conta não fecha. O acordo de recuperação fiscal com o governo federal proíbe isso. E uma das razões da gente hoje estar sem recurso para a saúde, para a educação e para a segurança foi que o ex-governador, e como se colocou bem hoje, encarcerado, ele deu aumentos para 40 e tantos projetos de lei, né, quando entrou o pesão, dando aumento para vários anos, sem fazer conta para saber se o Estado tinha ou não tinha recurso para pagar. Então, como governador, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser garantir os serviços públicos para quem paga a conta, que é o povo. E vou começar com a segurança pública, em paralelo com a saúde, e assim buscar impactar nos outros serviços, impactar positivamente nos outros serviços que faltam. Agora, quem prometer aumentar o servidor está mentindo, porque não só não tem dinheiro, como já passou do limite da lei de responsabilidade fiscal e o acordo com o governo federal proíbe. E só para concluir, é muito grave aquele que possa estar dizendo isso para quem é servidor público hoje, porque se por acaso resolver dar um aumento e o plano de recuperação fiscal ele for extinto, imediatamente o servidor ficará pelo menos impactado durante 2 anos de receber o seu salário, porque eu estou falando de 27 bilhões de reais que teriam que ser pagos de imediato se o plano de recuperação fiscal ele for extinto. Nosso ouvinte Andresa pergunta, agora que são 11h39, gostaria de perguntar ao candidato qual o projeto dele para reduzir a mão de obra informal. Ela continua, já que atualmente podemos presenciar inúmeros vendedores em nossos transportes públicos e calçadas em busca de alguma renda, já que não tem emprego suficiente para todos, pergunta a nosso ouvinte Andresa. Andresa, sua pergunta é muito boa. Os camelôs, eles estão aí trabalhando pelo estado todo, mas isso tem que ser organizado. Não dá para um camelô vender um tênis da mesma marca que a loja em frente vende, sem pagar imposto e sem saber qual é a procedência desse tênis. Então, você tem diferentes categorias, como também na população de rua, a gente falou que tem grupos diferentes. Na hora que a gente fala em camelô, em pessoas que estão trabalhando, você tem a pessoa que é o artesão, você tem a pessoa que está vendendo algum produto que fez, você tem a pessoa que está vendendo um produto que ela comprou e está revendendo, e você tem pessoas que hoje estão se aproveitando disso para vender produtos pirateados, contrabandeados e roubados.
O roubo de carga aumentou muito no estado do Rio de Janeiro e está sendo, de alguma maneira, distribuído por algum canal. E parte desse canal tem algumas pessoas que estão se aproveitando disso. Isso é receptação e venda de produto roubado, é crime. Então tem que organizar, a sociedade tem que entender que isso é crime, não pode fazer isso, né? E o que o governador pode fazer? Eu vou dar um exemplo materializado aqui para vocês. Na Uruguaiana, no centro da cidade, tem um camelódromo. Eu pretendo fazer ali, num terreno que é um terreno do Estado, um pequeno prédio, fazer isso em forma de PPP, né? Sem precisar botar dinheiro do governo do Estado nisso. Se a gente tiver 3 andares, a gente triplicou a quantidade de pessoas que podem vender ali na Uruguaiana. E tira aquele pessoal todo que está em volta na rua, de forma desorganizada, e dá oportunidade a trabalhar dentro do local que tem ar-condicionado. Se por acaso não tiver ar-condicionado por conta do valor da conta de luz, tudo bem, sem ar-condicionado, mas sem estar no sol e sem pegar chuva. Então dá para reestruturar e dá para melhorar, dá para dar oportunidade para as pessoas, como fiz em Copacabana. Quero lembrar que eu, índio, tenho 47 anos de idade, faço 48 agora, no dia 20 de outubro, e nesse período já passei por muita coisa na minha vida. No tempo em que fui administrador de Copacabana, eu tive a oportunidade de lidar diretamente com essa confusão toda, que era o desemprego em massa, a necessidade das pessoas trabalharem, mas também pessoas que se aproveitavam disso para vender droga, produtos roubados, pirateados, contrabandeados. A gente conseguiu melhorar muito o sistema. Os camelôs continuaram com oportunidade de trabalhar. E quem era bandido, aproveitando a desordem urbana para vender droga e tudo, a gente conseguiu afastar ali do mercado. Alguns foram presos e outros não. Então, eu acho que isso é uma oportunidade, sim, de trabalho para as pessoas, mas não pode atrapalhar os corredores comerciais e quebrar o mercado, como a gente tem visto, infelizmente, aqui no estado, algumas lojas quebrando, porque a concorrência em frente à loja é desleal. Pergunta que faz aqui o nosso ouvinte Carlos, aliás, ele toca em três tópicos diferentes, querendo ouvir a sua opinião, a sua visão. Candidato, qual a sua visão em relação? Aí eu vou destacando aqui as 3 áreas. Porte de arma para cidadão de bem, liberação, e essa é a expressão que ele utiliza, liberação de maconha e o aborto. Pergunta que faz o nosso ouvinte Carlos, são 11h43 aqui na 93 FM, acolhemos o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Índio da Costa. Sou contra a liberação da maconha, sou contra a liberação do aborto e sou contra o porte de arma para todas as pessoas. O que eu vou fazer é, nós todos pagamos uma fortuna de imposto e temos que ter o serviço de volta. Então, o que eu vou fazer é garantir que as polícias desarmem os bandidos. E pode parecer difícil para você, que nunca viu isso acontecer aqui no Rio de Janeiro, mas essa foi a solução dada no mundo inteiro quando tinha um governante com liberdade para fazer, vontade de fazer e capacidade para fazer. Modéstia à parte, eu estou pronto para ser governador do estado e para devolver a segurança que nos roubaram, devolver a educação que nos roubaram, a saúde que nos roubaram. Então a questão do porte de arma, que é uma diferença que eu tenho com o Bolsonaro. Eu penso em votar no Bolsonaro. Há essa possibilidade, porque eu vejo que ele não está metido com nenhuma falcatrua e não fez uma aliança como essas que a gente está vendo que se faz aí, que você já entrega o governo todo na própria aliança. Ele tem liberdade para governar. Assim como eu, índio, aqui no Rio de Janeiro, também terei liberdade para governar, porque não fiz esses acordos que pedem o governo quase que todo para você entregar. Agora, em relação ao porte de arma, a minha proposta é desarmar os bandidos, cortar o lucro do crime, retomar os territórios dominados pelo tráfico e pela milícia. Ontem me reuni longamente com um corregedor da Polícia Militar, ele fica no Meier, que você tem corregedorias descentralizadas por todo o estado, e ele estava me contando muitas coisas que acontecem dentro das polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penitenciária. Eu vou limpar as polícias efetivamente para garantir que elas funcionem para o bem da sociedade. Sei fazer, tenho uma vontade enorme de fazer e peço muito a consideração e o respeito de quem está nos ouvindo aqui. Peço o voto mesmo para que eu tenha a liberdade de fazer, tenha instrumentos para fazer. Eu estou pronto para fazer, mas eu preciso do seu voto, preciso do seu apoio. Agora, não será
dando arma para todo mundo, que a gente vai resolver os nossos problemas. Eu fico imaginando, tá aqui, pastor JR, imagina num bar, uma confusão de bar. Aí um tira uma arma, dá um tiro, outro tira outra arma, dá um tiro. Quer dizer, tem que entender que a nossa cultura, ela não é preparada para isso. Nos Estados Unidos foi diferente, porque se formaram, né, os Estados Unidos, quando foram formados os estados todos, já tinha essa cultura. Eles diziam, venha para cá, mas traga sua arma para se defender. E assim foi feito com a colonização inglesa. A nossa colonização, ela é portuguesa, com muita influência africana. E os índios, não eram os índios da costa, como eu, né? Eu sou um índio civilizado, digamos assim, embora que hoje os índios já são também civilizados. Naquela época eram índios menos civilizados, mas a verdade é que dava um exemplo de preservação também muito grande. Então, gente, de maneira objetiva, o Rio de Janeiro ele tem solução, a segurança tem solução, mas não creio que seja armando todo mundo. Creio que seja com as polícias funcionando de forma honrada, respeitada e também respeitando as pessoas de bem. 11h46, essa é a 93 FM, hoje debate 93 especial, você e o candidato. A Deise, pergunta da Deise, gostaria de saber do candidato o que ele faria para a região serrana, que nas palavras dela, a região serrana está abandonada. Olha, em 1996 eu tinha uma música que era assim: mais turismo, mais emprego, Índio da Costa vereador. Com segurança pública, a gente vai garantir que o turista volte a frequentar a Serra, que mais turistas venham para a capital, que mais turistas vão para Paraty, vão para Angra, para Búzios, para Cabo Frio. O estado do Rio de Janeiro tem um potencial turístico enorme. Primeira coisa, em relação à Serra, é pressionar o governo federal para acabar com essa concessão absurda da Concer, que cobra uma fortuna e que não entrega uma estrada adequada. A estrada está cheia de problema e a Concer não está fazendo a manutenção e cobra uma fortuna para quem vai para a Serra, para quem vai para Petrópolis. Depois é garantir segurança na capital, segurança na Serra e nas estradas, para que a gente possa ir e vir. Com turismo, a gente vai retomar as oportunidades de emprego e de trabalho na região serrana. Pergunta que faz aqui agora nosso ouvinte Jezreel. A pergunta é a seguinte: qual o planejamento para o transporte da Zona Oeste? Ela diz que o BRT Paciência, Salvador Allende já foi cancelado, Campo Grande e Santa Cruz também. E qual é a sua proposta para essa área? Pergunta a nosso ouvinte Jezreel, que está em Paciência acompanhando a gente. Olha, Israel, primeiro quero dizer que gosto muito do seu bairro, né? De Santa Cruz, Paciência, que é um subbairro de Santa Cruz. Foi aí que eu comecei a me interessar pela política, quando conheci de perto, em 1992, as dificuldades das pessoas que moravam nessa região. Então, eu tenho uma ligação fraterna e emocional com Paciência. Quero dizer também que o BRT foi uma obra que criou um cartel dentro de um outro cartel. Os empresários de ônibus mandam aqui no estado do Rio de Janeiro há muitas décadas, não é há pouco tempo, com muita influência sobre os governadores e os prefeitos. Quero dizer que eles não estão financiando a minha campanha eleitoral. Nunca financiaram minha campanha eleitoral. Então eu terei liberdade de fazer os ajustes na área de transporte que tenham que ser feitos. Mas a principal política como governador do estado que eu posso fazer para Santa Cruz, para Paciência e para o transporte público é garantir que você não seja assaltada dentro do ônibus, garantir que você não seja assaltada no BRT, garantir que as estações do BRT não sejam tomadas como foram pelas milícias e pelo tráfico. É dar liberdade de você, do seu filho, do seu irmão, dos seus amigos, de irem e virem. Né? O direito de ir e vir aqui no estado do Rio de Janeiro, ele foi sequestrado, foi retirado da gente. Por quê? Está tudo muito violento. Recuperando a segurança pública, eu vou poder depois pensar em como melhorar o sistema de transporte. Mas, infelizmente, o BRT, este que você citou, cabe à Prefeitura do Rio. Embora, como governador, eu possa influenciar para que as prefeituras façam um melhor trabalho na direção da população. 11h50, pergunta do nosso ouvinte Severino, que se
dirige ao senhor dizendo: jovem candidato Índio da Costa, sabemos que a indústria naval gera muitos empregos. No estado hoje ela está sucateada e falida. Qual a sua proposta para a indústria naval? Olha, Severino, eu quero te agradecer muito. Tem no meu Facebook, que aliás estou ao vivo aqui nele também, para quem está sem acesso à Rádio 93 FM, respondendo aqui ao pastor JR e a todos os ouvintes, ao vivo aqui também. Olha, eu queria dizer o seguinte: a indústria naval, ela precisa de demanda, né? Não adianta a gente ficar com conversa fiada, dizendo vou dar incentivo para a indústria naval, se não tem demanda. Darei todos os incentivos necessários, e não para a indústria A ou B, porque é amigo do governador. Não conheço ninguém da indústria naval como que tem alguma amizade prioritária comigo. Portanto, para toda a indústria naval do estado, se eu puder dar incentivos, darei. Hoje em dia tem que negociar com o governo federal por causa do acordo de recuperação fiscal. E do outro lado também, vou acabar com os incentivos absurdos que deram para cabeleireiro, para termas, para empresas que vendem joia, tudo para beneficiar o ex-governador que está hoje encarcerado e que tem um candidato que é o Eduardo Paes. Importante deixar claro aqui na rádio, o Eduardo Paes é o candidato do Cabral, do Pisciani, do Eduardo Cunha e do Pezão. E está caminhando com todos os partidos que estão dentro do governo, dando apoio para ele. É importante o eleitor ter essa diferenciação. Aí o sujeito diz assim: mas Índio, você em vez de falar das suas propostas, está criticando e tal. Não estou criticando, estou só dizendo qual é a posição de cada um. Eu estou aqui do seu lado, querendo fazer o melhor para o Estado. E estou vendo na campanha eleitoral outros candidatos escondendo seus aliados. O Crivella está apoiando o Garotinho, o Eduardo Paes está sendo apoiado pelo Cabral, pelo Pezão, pelo Pisciani. São escolhas. É importante que você saiba. Então, Severino, para concluir, indústria naval, agora com o petróleo voltando a ser explorado aqui no estado do Rio de Janeiro, o petróleo aumenta da produção, o valor tem aumentado de produção, né? O valor do barril subiu e o dólar subiu também. Essa é uma condição ideal para a gente retomar a indústria naval, que só em Angra dos Reis chegou a gerar 10 mil empregos diretos, fora os indiretos. Então, eu vou garantir que a gente tenha digamos, uma capacidade maior de produção de navios com incentivos do que os outros estados, para que sejam feitos aqui no Rio de Janeiro a construção e também o reparo. São 11h53. Eu quero agradecer a presença do candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro, Índio da Costa. Índio, nós recebemos aqui vários e-mails, perguntas dos nossos queridos ouvintes. Algumas delas foram feitas aqui ao vivo para que você pudesse responder, mas a gente tem exatamente esse hábito de adicionar essas informações para te encaminhar agora pessoalmente aqui, para que você tenha as perguntas feitas, aquelas que não foram por causa do tempo respondidas aqui, poderão ser respondidas posteriormente. É o papel social da 93 FM, o senhor recebe agora em mãos, e nós queremos agradecer a sua presença aqui hoje entre nós, dar esse tempo para suas despedidas, candidato Índio da Costa. Olha, eu queria muito pedir a você, ouvinte da Rádio 93 FM, que anote o meu Facebook para a gente continuar conversando. Ele é o facebook.com/Índio da Costa. facebook.com/Índio da Costa, onde a gente vai poder continuar a nossa conversa. Queria deixar também o meu WhatsApp. Quem quiser mandar um zap, o telefone é o código 21 e o número é 999 21 0055. Vou repetir, número 21, e é 999 21 0055. Eu tenho feito todas as noites, às 8 horas da noite, um ao vivo no meu Facebook. Esse ao vivo é para tirar dúvidas, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, e é muito importante eu poder te encontrar lá. Queria muito que você entrasse no facebook.com/Índio da Costa, se cadastrasse lá, e aí, sei lá, quando tiver um ao vivo, você é avisado e entra para a gente poder conversar. Quero dizer agora, nas minhas considerações finais, eu tenho quanto tempo para as considerações finais? Só para eu saber, 2 minutos? Dizer o seguinte:
Primeiro, agradecer muito à Rádio 93 FM. Dizer que eu tenho o melhor candidato ao Senado do estado do Rio de Janeiro, que é o Harold de Oliveira. Pessoa que eu conheço, que eu respeito, que eu tenho amizade há muitos e muitos anos. Foi o Harold quem foi a pessoa quem primeiro assinou a minha ficha partidária, em 1995, quando em 96 depois fui eleito vereador pela minha primeira vez. Então tenho uma relação com ele de amizade, de carinho, de afeto e de muito respeito. Foi o Harold de Oliveira fundamental para me ajudar a aprovar a lei da ficha limpa em Brasília. Eu fui o relator da lei da ficha limpa, essa lei que está tornando possível o eleitor escolher não apenas as pessoas pelas palavras delas, mas também pelos atos dela. Uma lei que tira da concorrência agora quem está condenado, quem cometeu algum crime, quem roubou dinheiro público, estuprou, sequestrou, esquartejou, pessoas que iam para o Congresso Nacional para se defender de crimes que já tinham cometido. Então, Harold de Oliveira é o meu senador e eu queria pedir o seu voto para ele também. E sobre aqui o governo do estado, falei longamente com vocês nesse período aqui sobre a minha proposta. A minha proposta é segurança pública para que os serviços funcionem adequadamente. As creches, as escolas, os hospitais, os postos de saúde, todas as unidades do estado só funcionarão bem com segurança pública. Farei isso com as polícias, reestruturando o sistema de investigação. Vai ter uma corregedoria forte para corrigir os desvios dentro da polícia e vou cobrar resultado. A polícia terá todos os instrumentos e ferramentas para fazer o seu trabalho. Os carros, os coletes, tecnologia e acesso à informação. Olha, eu quero agradecer demais a oportunidade, pastor JR, e a você, ouvinte da Rádio 93 FM, por estar conversando nesse momento. Pedir o voto no 55 para mim. Índio é o meu nome. Aliás, é meu sobrenome. Meu nome é Antônio Pedro Índio da Costa e eu estou utilizando só o nome Índio e o meu número 55 para ser mais objetivo na campanha. Muito obrigado e podem confiar que eu farei o meu melhor para transformar o estado do Rio de Janeiro num lugar seguro e que a gente possa ser feliz aqui ao lado das nossas famílias. Candidato Índio da Costa participando aqui do nosso debate 93 especial de hoje. Semanalmente nós temos acolhido aqui os candidatos, como sempre. Nós vamos ter esse tempo de oração agora juntos. Vamos orar por todos aqueles que nos acompanham, por você que está conosco e também apresentando diante de Deus a vida do candidato ao governo do estado, Índio da Costa. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, pela bênção da vida, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre o candidato Índio da Costa, sobre a sua família, que o Senhor o abençoe e o guarde. Oramos por aqueles que estão sofrendo agora, Senhor. Oramos por aqueles que estão com seus corações enlutados e sobre eles nós pedimos a bênção do consolo da parte do Senhor. Oramos também por aqueles que estão enfermos e precisam da bênção da cura, sobre suas vidas e também sobre seus familiares, o fortalecimento emocional e espiritual. Cuida de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes. A bênção do Senhor esteja sobre esse povo de Deus que aí está nos acompanhando e sobre o nosso grande estado do Rio de Janeiro e sobre o nosso país. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.